Olá pessoal, eu sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo. A plataforma do YouTube, eu estou do lado aqui da Sofia. Sofia é minha máquina de escrever, é uma peça vintage. Eu adoro quando coloco ela na minha mesa quando eu estou gravando, porque ela me dá um acento e eu estou voltando a datilografar. Eu acho muito interessante, uma coisa que a maioria nem conhece máquina de escrever e nunca utilizou, né? A gente fazia esse curso ASDF, né? Você para datilografar, né? Máquina, uma coisa assim que foi muito útil durante muitas décadas, né? Vamos falar, né? Quem gostar do conteúdo, né? Deixa o like, porque o like é muito importante. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, mande sugestões, ideias, faça crítica, faça elogios. Crítica na linha da racionalidade, na linha da inteligência, sem ofensas, sem humilhações e sem críticas sofismáticas, né? Crítica sofismática é aquela crítica que o cara faz sem fundamento, sem base de fundamento nenhum, não é? Vamos lá. Vamos falar sobre desigualdades sociais no Brasil e no mundo. Então, eu anotei uma série de rabiscos, né, para colocar na minha caderneta, no meu caderno de ideias, né? Quando eu gravo, eu coloco ok, esse eu já gravei, né, para poder falar sobre a desigualdade social no mundo. 36 homens hoje no mundo detêm 50% da riqueza mundial. 36 seres humanos brancos ricos detêm 50% da riqueza mundial. Ao mesmo tempo em que 50% da população de 7,700 bilhões de seres humanos, metade dessa população, ou seja, 5 bilhões 350 milhões de habitantes, não tem o que comer todos os dias e vive em insegurança alimentar. Ao mesmo tempo também que 8 milhões de crianças morrem de fome ou de sede por ano antes de completar 5 anos, segundo os últimos dados da ONU e da Unesco, tá? Morrem de fome ou de sede. Ao mesmo tempo que, se todas essas pessoas, né? E aí eu parafrasei um texto do Leonardo Boff, Como Viver Feliz num Mundo Tão Desigual. O mundo desigual que nós vivemos hoje, né? Como pode ser feliz no mundo de infelicidade? Só quem não pensa, né, é local para agir global. É o texto de Edgar Morin. Edgar Morin é o sábio mais importante da educação vivo nos últimos tempos. E no Brasil, né? No Brasil nós temos 200 bilionários. Esses 200 bilionários, eles detêm, né, um terço de toda a riqueza do país. Um terço, 200, na mão de 200 pessoas, um terço de todo o PIB brasileiro está na mão de 200 pessoas. 1% das terras, aliás, 50% das terras agriculturáveis estão na mão de menos de 1% dos grandes proprietários rurais do Brasil. Um terço, né, dessa riqueza, então, está na mão de grandes proprietários. Ao mesmo tempo em que 70% dos brasileiros estão endividados. Nós temos 55 milhões de moradores abaixo da linha da pobreza. 40 milhões de pessoas empregadas, né, aliás, na economia informal, não é, que não contribui para a Previdência Social. É muito ruim isso, por quê? Porque não tem perspectiva e não terá perspectiva de aposentadoria. 12 milhões de brasileiros desempregados e 5 milhões de brasileiros que já estão desempregados e além de desempregados, estão no desalento. Por quê? Já não saem mais para procurar emprego. Porque procurar emprego é um emprego. Porque gasta-se dinheiro, você tem que ter no mínimo R$ 25 por dia para poder ir procurar emprego. Você tem que comer, vai ficar o dia todo fora, você tem que comer, você tem que pagar passagem para se deslocar de um lado para o outro. E as pessoas acabam não tendo esse dinheiro, e mesmo tendo esse dinheiro é mais racional ela ficar em casa, porque pelo menos ela tem R$ 700 por mês, não gastando para procurar emprego. Então é uma situação extremamente grave, mas esses 200 homens, eles estão pouco preocupados com isso, tanto que eles ampliam a fortuna a todo momento.
já tinha falado isso sobre a gravação dos bilionários brasileiros. A PEC 55, né, ela piorou a condição, né, dos brasileiros, por quê? Porque ela congelou os gastos públicos e volto a dizer, a PEC 55, que no Senado virou PEC 95, que é o congelamento dos gastos públicos, ela privilegia esses ricos. E aí, por que eu estou repetindo esse tipo de fala em uma gravação tão próxima da outra? Porque dessa forma a gente entende que a elite está pouco preocupada com a classe trabalhadora, porque ela que patrocina esse tipo de reforma. Então há sim uma divisão de classe e há uma luta de classes, embora invisível e as pessoas não percebam. Por quê? Porque a superestrutura, não que é subordinada à infraestrutura que domina os meios de comunicação, impede essa superestrutura de perceber esse tipo de maldade. Por exemplo, você não vê a Rede Globo, né, no Globo News, chamando economistas que pensam diferente para debater o assunto que agrada a elas. Sempre eles debatem favorável ao pensamento deles, não desfavorável nunca. Né? Em qualquer outra rede de TV também, quando chama especialistas, é da mesma forma. Hoje o Roda Viva vai chamar o Sérgio Moro, ele vai falar sobre a justiça, mas ele não quis falar junto com o pessoal do Intercept. Por quê? Porque ele está contaminado pelo Intercept e ele sabe que ele vai perder o debate, por isso ele não aceita debater. A reforma trabalhista foi um outro ponto que aumenta, né, o distanciamento entre ricos e pobres. Eu acabei de falar sobre a carteira verde e amarelo, que veio da reforma trabalhista. Esse tipo de perca de verba, de perca de condição financeira, proletariza mais a classe trabalhadora e leva o capitalismo, assim como a terceirização das atividades, leva o capitalismo a uma contradição. Por quê? Porque eles precisam ter circulação de mercadoria para poder produzir. Se você proletariza a classe trabalhadora, que é a maioria, é mais de 80% da população, junto com a ralé, claro, se você vai proletarizando eles, outra ação do governo que foi agir em sentido da proletarização foi a desvinculação do crescimento do salário mínimo ao PIB. Então, o salário mínimo só vai ser corrigido pela inflação. O trabalhador vai ter sempre percas salariais. Vamos lembrar que no governo Lula, né, quando o Fernando Henrique entregou, o salário mínimo era $70. Ele entregou o salário mínimo para Dilma a $352. E aí o salário baixou para $300. Quando a Dilma estava no ápice de cair, o salário já estava valendo $270. Mas mesmo assim, o salário vai voltar a cair, por quê? Porque ele não está atrelado ao crescimento ao PIB, só a correção inflacionária. Ele não cresce, ele fica estagnado. Correção inflacionária é só estagnação. O PIB é um aumento real. E esse tipo de política, ele leva a proletarização maior, por quê? Porque o trabalhador perde poder de compra. Ele perde poder de compra no comércio, né? A política do salário mínimo, Bolsa Família, é uma política que no comércio, na vendinha, na farmácia, né? Ali perto da sua casa, o cara que recebe Bolsa Família ou que recebe salário mínimo, ele está comprando, ele está gerando economia. E se ele está gerando economia, né, quem abastece, né, esse comércio econômico, né, que é a indústria, ele também vai parar de vender. Por quê? Porque ele não tem para quem fabricar. Ele não tendo para quem fabricar, o que faz o capitalismo? Não tem para fabricar, eu não vou investir na geração de empregos, né, a chamada geração de empregos, e eu vou deixar meu dinheiro aplicado aonde? No rentismo. E o que é o rentismo? O rentismo é tudo aquilo que a gente paga de imposto, né, vai para o rentismo para pagamento de juros da dívida, que eles pagam somente 7% de imposto de renda sobre as grandes fortunas, vai para essas 10 mil famílias que pegam esse dinheiro, não produzem absolutamente nada, não geram riqueza, não para outros, não divide para outros, mas só gera lucro. E o lucro dentro de banco, e banco não gera emprego. O sistema bancário, em 2017, mandou 20 mil funcionários embora. Por quê? Porque veio a maquinização, a robótica.
né? Os caixas eletrônicos fazem função de um caixa que era anteriormente o que existia. Então, esse tipo de coisa leva à contradição, o aprofundamento do abismo e, quiçá, leva-se, porque as duas revoluções da Idade Contemporânea que aconteceram, que foram a Revolução Francesa, que é burguesa, e a Revolução Russa, que é uma revolução da classe trabalhadora, elas aconteceram pela fome, pela miséria. É o que está ocorrendo no Chile hoje, porque os trabalhadores não conseguem respostas, né, às demandas sociais que tanto necessitam. E aí, né, o capitalismo, ele mesmo cava a sua própria sepultura. Por quê? Porque a pessoa começa a se rebelar pela fome a pessoa se rebela, e pela fome a pessoa pode fazer uma revolução. Quem sabe, né, a gente consiga uma revolução que mude a cadeia produtiva de exploração que existe hoje no Brasil e que existe no mundo, que é o capitalismo. Ok, pessoal? Essa foi minha participação e até a próxima.